Bom, temos aqui, queria trazer também aqui para reflexão em relação àquilo que os jogadores de futebol que são sujeitos a um escrutínio público muito grande, muitas vezes dizem. Em relação ao Fábio Coentrão, eu trago aqui algumas imagens e vou ler um pequeno texto. Sim, Fábio Coentrão, 31 anos, natural de Vila do Conde, 51 vezes internacional por Portugal, ninguém tem dúvidas, um bom jogador de futebol. Por isso, o Benfica contratou-o ao Rio Ave em 2007 e nos anos seguintes emprestou sucessivamente ao Nacional da Madeira, ao Saragossa e novamente ao Rio Ave para o ajudar a ganhar maturidade. Na Luz, Fábio Coentrão fez 97 jogos em 2 anos, rumou a seguir para o todo-poderoso Real Madrid, onde viveu na sombra de Marcelo, contabilizando mesmo assim 106 jogos pelos merengues. Depois da Casa Blanca seguiram-se novos empréstimos ao Mónaco e depois ao Sporting, até que se deu o regresso à casa de partida, depois de uma saída, aliás, muito mal explicada, de Alvalade. Durante muito tempo, Fábio Coentrão mostrou devoção pelo Benfica, patente em declarações enquanto lá jogava, e posteriores, durante os anos de Madrid, desejando felicidades aos ex-colegas e dizendo até que, e passo a citar, que era maluco pelo Benfica. Por isso, não surpreendeu que o seu nome fosse associado a um eventual regresso à Luz já depois de Madrid. A verdade é que acabou por ser Alvalade o destino e Fábio Coentrão desvendou ao mundo então uma nova faceta. Sempre fui feito de Sporting e fazendo profissão de fé na conquista do título nacional de Leão ao Peito. Esta alteração de afetos levou a que, ontem, depois do jogo Rio Ave-Benfica, Fábio Coentrão não tivesse dúvidas em confessar que queria tirar pontos ao Benfica. Enfim, um caso de amor que acabou em desamor, numa novela à portuguesa, que pode ser sintetizada assim pelo próprio Fábio Coentrão. Olá a todos, não podia deixar... Olá a todos, não podia deixar de passar este dia sem deixar uma palavra a toda a família do Benfica, especialmente aos jogadores, à equipa técnica, ao presidente, pois este ano foi um ano fantástico, voltaram-nos a dar uma alegria a mais, foi um ano muito duro, um ano de muito sacrifício, mas a recompensa chegou. Como toda a gente sabe, o Benfica está aqui no meu coração e sem dúvida hoje é um dia muito especial para mim. Carrega Benfica, abraços a todos. Joana, do ponto de vista psicológico é difícil os jogadores viverem com esta pressão. E depois dizem coisas que não devem e depois... Sim, vamos lá ver, é claro que em alta competição a pressão psicológica é tremenda e às vezes o muro pode rachar. Só que aqui fica um bocadinho difícil de compreender, não é? Nós percebemos, sei lá... Estava-me a lembrar do Marco Paulo. Sim, porquê? Eu tenho 2 anos. Quer dizer, compreende-se efetivamente que em alta pressão possa haver algumas linhas de fratura e até alguns comportamentos de maior ansiedade, ou disruptivos, ou até agressivos. Agora, não é nada disto que se trata, aqui parece uma coisa quase racionalizada, não é? Isso é que eu acho que é o elemento um tom ligeiramente bizarro e excêntrico, porque parece uma coisa quase racionalizada e justificada, que nada tem a ver com a alta pressão de uma competição tão feroz como é o futebol na Primeira Liga. Por isso estranha este comportamento e ele não tem qualquer justificação do ponto de vista emocional, não tem. É apenas, enfim, uma... Qual é o diagnóstico? O diagnóstico não é favorável. Não está favorável. Sérgio? Não, eu acho que é extremamente injusto. Esta peça acho que é extremamente injusta para o Fábio Coentrão. Pois. É muito injusta. Em primeiro lugar, porque nós tendemos a ver as coisas só numa determinada perspectiva e não na perspectiva profissional. É óbvio que se o VAR tivesse estado bem ontem, Fábio Coentrão não tinha preferido as declarações que preferiu. E, portanto, Fábio Coentrão, através desta peça, que até pode estar descontextualizada, vem demonstrar que é fiel à camisola que enverga.
É fiel à camisola que veste. Mas, Mas há outros casos. Podiam passar o figo. Podiam passar o figo. Porquê é que não passa o figo? Deixa-me só dar... Porque é que não passaram o figo? Não faltam casos destes. Por isso é que eu digo, esta peça... Mas não é bonito. Desculpe, a peça não é bonita. Mas porquê é que só surge agora? Está bem. Não, porque o Benfica e quem jogou à bola sabe... Quem jogou à bola sabe... Estamos de acordo. Não, desculpa, eu quando jogava à bola e era roubado, eu reagia dessa maneira. Pois, estamos de acordo. Não! E ele sabe que ele sempre deu no Real Madrid, no Benfica, no Sporting, como ao Arthur. Quem se lembra do Arthur? Eu lembro-me muito bem do Arthur, mas também eu ia trazer outro exemplo. Zé Manuel, se me permite, eu acho que isto é uma peça, uma peça assassina para um jogador que demonstrou ser sempre um profissional a 100%. Eu ia trazer-lhe outro exemplo de um jogador que demonstrou ser sempre um profissional a 100%. E só surgiu porque ontem o VAR, mais uma vez, não cumpriu a sua obrigação. Não cumpriu a sua obrigação, não. Foi pior do que... Não, e ele foi dos primeiros a sentir as coisas como elas... Agora, eu digo-lhe uma coisa. O Fábio Coentrão, quer no Benfica, eu sou do Sporting, parece que não há dúvidas, quer no Benfica, quer no Real Madrid, quer no Sporting, quer por todos os clubes onde passou, foi sempre um profissional a 100%. Quer um exemplo, Sérgio? Vou-lhe dar faltam exemplos. Não, vou-lhe dar um exemplo. Zé Manuel, faça a pergunta. Dar um exemplo. Porquê é que apareceu esta peça aqui? Porquê? O Fábio Coentrão, desculpa, a minha opinião, opinião, acho que é assassino. Posso? Não gosto. Posso? Não gosto. Sérgio, posso? Pode. Fábio Coentrão, ao longo da carreira, foi isso tudo que o Sérgio acabou de dizer, mas, penso eu, não tinha necessidade de fazer declarações de amor a vários clubes. Porque é que apareceu a vários clubes. Porque é da atualidade. Já podia ter aparecido quando ele Sérgio, é da atualidade. Mas o exemplo que eu lhe ia dar é de um extraordinário profissional de futebol que teve todas essas características e que fez carreira em Portugal no Benfica, saiu do Benfica para o Futebol Clube do Porto e nunca se ouviu ao Maxi Pereira o João Pinto nenhuma palavra a dizer uma coisa ou outra. Portanto, aqui há uma situação emocional. E o João Pinto? O João Pinto foi expulso do Benfica. Mas sabe o que... mas é assim, mas aqui há uma situação emocional que era que eu gostava de perceber. Zé Manuel, a situação emocional do Fábio Coentrão, o que é que o levou num dia a dizer que era maluco pelo Benfica e no outro dia a dizer que era feito de Sporting. Não, ou seja, eu posso... Ele não há contradição. Isto era uma questão que eu gostava de ver explicada em várias maneiras. Nunca disse que era maluco do Benfica, nunca disse que era do Benfica. Como há jogadores que sabe-se perfeitamente que não são jogam no Sporting e são do Benfica, e outros do Benfica que são do Sporting. Agora, o Zé Manuel, aqui a bola realçou este facto. O que eu realço é outra coisa. O João Pinto foi expulso do Benfica, na altura. Foi expulso. Mal, mas foi. Foi expulso. O Fábio Coentrão saiu do Benfica. Assim, e não obstante, ele cada vez que pegavam na bola, quer o João Pinto, quer o coisa, a massa associativa do Benfica não tem memória. Não tem memória. Assobiam. Fizeram as pazes com o João Pinto quando ele já estava a jogar no Braga. Quando o João Pinto já, depois de ter ido para o Boa Vista, foi dos melhores jogadores que passou pela atualidade. Depois de ter ido para o Braga, o João Pinto foi jogar à Luz e passaram muitos anos. E foi aplaudido. Mas neste caso, o que eu gostava de saber é porque é que um jogador tem esta exposição. O Figo, estávamos a falar do Figo. O Luís Figo, disse várias vezes que tinha uma relação afetiva muito forte com o Barcelona. Sim. Nunca disse que tinha uma relação afetiva forte com o Real Madrid. Aqui estamos a falar. Passou do Real Madrid para passou do Barcelona para o Real Madrid. Do Barcelona para o Real Madrid. Exatamente. Aquilo que nós estamos aqui a tentar perceber. Eu discordo não, o que estamos a tentar perceber. Em público. Ou seja, o que estamos aqui a tentar perceber é o que é que leva. Porque eu o que é que leva um jogador ao profissionalismo do jogador, à forma como ele se entrega. Mas essa questão. O Arthur é do Benfica. Jogou no Sporting daquela. Mas essa questão não é posta. Mas essa questão não é posta em dúvida. As são do Porto e jogam no Benfica. Mas a questão não é essa. A questão é o que é que leva um jogador. O que é que leva um jogador a tomar estas posições públicas relativas à afetividade clubística e, neste caso, altamente contraditórias? É só isto que quer saber. Eu respondo com uma pergunta. Eu respondo com uma pergunta.
E por que razão é que hoje, no dia de hoje, aparece essa peça sobre o Fábio Coentrão? Porque a atualidade ele falou ontem. Mas falou ontem sobre o que já não tinha Sobre isto, dito. não, sobre isto. Não, não ouvi as Não, o que ele declarações disse foi, este jogo eu gostava muito de ter tirado pontos ao Benfica. Não, ouça, como profissional, eu se jogasse contra o Sporting, sendo profissional... Sérgio, não é por aí. Desculpe, não aceito. Eu percebo o seu estado de Não espírito, aceito. percebo, mas deixe-me só dizer... Não aceito, desculpe, eu não aceito. Claro, mas deixe-me só... Eu compreendo os jogadores de futebol. Eu joguei contra a minha ex-equipa e ganhei. Se me perguntar se eu tive contentamento, com certeza que não. Claro, Porque eu não gostava. Quer dizer, eu joguei 14 anos numa equipa, ganhei-lhes um jogo. Depois, ao fim de 14 anos, eu não ia gozar com a equipa que eu defendia. Uma vez perguntasse, se jogasse no Benfica, eras capaz de marcar golos ao Sporting? Com certeza. Se sou profissional, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Tenho que defender. Agora, ontem o que ele disse, gostava de ter tirado pontos ao Benfica. E qual é o problema dessa afirmação? Eu pergunto. Ele nunca jogou no Porto? Nem era para o Sporting? Ele como profissional, com certeza que o grande feito dele era ganhar ao Benfica. E ponto. E não há mais nada a dizer. Claro é a que obrigação dos jogadores. Claro que sim. E depois, chateado como ele estava, pelas razões que a pessoa conhece, porque ele não gosta de perder, era como o Arthur, não gostava de perder nem a Feijões, chateado como ele estava, ainda para mais, levou um cartão amarelo, acha que ele, no final de um jogo, está em condições psicológicas para dizer uma coisa com todas as... não pode, desculpa. Por isso é que eu digo que isto é uma peça assassina. Porque não se pode aproveitar as declarações de um jogador no quente, e o Zé Manel jogou a bola, sabe que é assim. No quente a gente não tem serenidade suficiente. Mas o que se passa aqui, aquilo que foi visto, assim, o Fábio tomou a decisão na altura de jogar no Sporting. Cada vez que foi jogar ao Benfica, cada vez que jogou contra o Benfica, não foi bem tratado pelos adeptos do Benfica e ficou com um parti-pris que aqui manifestou. Ouça lá, Zé Manel. Certo? É como o João Pinto, mas o João Pinto é outra coisa. O João Pinto foi um jogador que deu tudo. Ainda agora há uma peça hoje, aqui dos 6-3, que o João Pinto faz uma exibição fabulosa. Aliás, um grande jogador que passou o Benfica para o Sporting. E ele... desde que foi Jordão. Outro. Não, mas são maneiras de ser do Jordão, do João Pinto, do Maxi Pereira, porque são profissionais, efetivamente, como o... Mas o Sérgio não me respondeu à questão que eu coloquei. O Sérgio não abordou a questão pelo prisma que eu pedi que abordasse, que era o que é que leva um jogador de futebol ao longo da sua carreira fazer declarações de amor a vários clubes. Não tem a ver com profissionalismo, não tem a ver com a entrega. Eu quero saber, do ponto de vista psicológico, o que é que leva um jogador a ter este comportamento. Essa é que para mim é a questão. Eu era amigo do Arthur, do russo. Sim. Eu era amigo do Arthur e ninguém põe. Ele era benfiquista. Sim, era benfiquista, mas jogava na Académica de uma maneira igual no Benfica, igual no Sporting. Eu já não está na terra dos vivos para poder responder. Porque é que ele queria ganhar contra o Benfica? Sim, mas ele nunca disse que era do Sporting. Está bem, mas também nunca e aqui neste caso, o que está aqui é que ele é de Sporting, o Fábio Coentrão é de Sporting. Ok, mas então como é que te explicamos? Eu quero perceber do ponto de vista psicológico o que é que vai na cabeça dos jogadores. António. Okay. Eu compreendo esta perspectiva eu também compreendo as duas perspectivas do Sérgio e respeito. E devo começar por dizer que, enquanto benfiquista, quando o Fábio Coentrão jogou no Benfica, não tenho nenhum reparo a fazer. Ele deu tudo o que tinha para que o Benfica tivesse sucesso. Pacífica. Portanto, isso é importante. Absolutamente pacífica a doutrina. Como certamente deu no Sport e como certamente dá no Rio Ave ou noutros clubes onde jogou. Ontem tinha, não direi o direito, direi o dever de dar o máximo possível para derrotar o adversário, que neste caso era o Sport Lisboa Benfica, como podia ser outro clube. Como não sei se jogou contra o Porto. Contra o Porto, terá feito o mesmo. Muito bem. Sim, ok. Acontece é que o profissional acaba aí. A partir daqui temos o homem, não é? Agora até a questão é essa mesmo. Que é a questão que a Joana procurou responder e creio que é o que estava implícito. É essa a questão. Mesmo na sua pergunta. E aí, custa-me a perceber por duas ou três razões, independentemente desta reportagem, não é? A reação do Fábio Coentrão. Em primeiro lugar, porque, por exemplo, não a fez relativamente ao jogo com o Porto. Ou
ao jogo do Sporting, por qualquer razão. Pode haver razões colaterais que justifiquem mais ser neste jogo, já lá vamos falar desse caso. Muito bem, ok. Mas isso eu posso aceitar. A segunda é porque ele não era obrigado a falar ontem. Ele está com a cabeça cheia, na final do jogo. Não, desculpa, é que. Não, mas não é isso. E os outros não estavam, provavelmente, com a cabeça cheia. Não, mas ele é que falou, com certeza, que os jornalistas não iam à procura do Tarantini. Ou que é o quem capitão. Fosse, porque o Fábio Coentrão. O Tarantini, que ainda precisa Não, com o formação. Fábio A questão é que houve apupos ao Fábio Com Coentrão. certeza. Não é? Tá bem, Houve mas, assobios. ele Não, está estou a dizer cheio, o ele está contexto. cheio. O contexto. Por isso é que eu digo assim, eu compreendo a questão do Gabriel Delgado, mas também percebo o lado do Sérgio. Eu percebo o papel do jornalista. Claro. Mas o Fábio Coentrão. Está cheio, com a cabeça Não sejamos assim. ingênuos, foram lá picar o Fábio Coentrão, não é? Não era menos profissional se tivesse ficado calado. Não, eu acho que era mais profissional. Era mais profissional. E em terceiro lugar, há um ponto, isso já não tem a ver com a coisa, mas relativamente a esta reação, como já teve outras, até quando jogou no Sport, mas esta aqui foi, de facto, explícita da parte dele, não é? Eu nem me lembrava daquilo que ele já tinha dito anteriormente, e até me ri porque achei piada é esta incongruência total, mas isso é, cada um é como é, não é? Tem a maturidade que tem. Que foi, que é a circunstância de um elemento que para mim é sagrado do ponto de vista ético e profissional também, não é? Que é o sentimento de gratidão. Ele, ao menos, não sei se ele é benfiquista, se não é, parece que é sportinguista, mas ele, e cada um, aliás, há jogadores de cada. Os clubes têm jogadores com adeptos e sócios de outros clubes. Todos nós, isso sempre aconteceu e há de acontecer cada vez mais. Então. Qual é o problema? Ora bem, agora, em relação à entidade patronal, não é o clube, é a entidade patronal Benfica. Pois. Foi o Benfica que o lançou verdadeiramente, e o Jorge Jesus, deve-se dizer, não é? Numa carreira auspiciosa até do ponto de vista financeiro, é no Benfica, porque ele até aí andava a ser emprestado ao Saragossa ou mas ele não sei o quê. António. Espera, deixa só terminar. E sim, respondeu, mas o responder está calado neste O Benfica contexto, deu na minha opinião. muito ao Benfica. Não, mas o Benfica. Reconheceu. O Benfica deu-lhe mais, pá, porque dá não é qualquer jogador do Benfica que é transferido para o Real Madrid. Está bem, mas com um salário absolutamente notável. Eu dei muito ao Benfica, não vou falar mais porque as pessoas vão complicar e não quero falar mais. Quando se pergunta a um jogador no final de um jogo, António, desculpe, eu fui jogar. Não, pá, está com ele. Agora é preciso conhecer a personalidade do Fábio Coentrão. Por isso é que o jogador aproveitou. Porque há indivíduos que são frios. Mas António, temos que compreender o seguinte. É no final de um jogo, com as emoções à flor da pele. Sérgio, estas quase duas personalidades, uma de declarações de amor ao Benfica, outra de declarações de amor ao Sporting, e nós aqui estamos também e podemos fazer pedagogia. Isto faz sentido para um jogador profissional? Zé Manuel, não é isso. Não, é isso que eu estou Mas a minha pergunta é por aí. É esse o caminho que eu estou a levar. Porque em relação ao profissionalismo, as declarações do Benfica e do Sporting são só de agora. Em lado nenhum. Porquê é que não chamaram a atenção há mais tempo? Foram colocadas em causa ou serão colocadas em causa? Porque o Fábio Coentrão é um jogador que dentro do campo dá tudo. Agora, a questão é, os jogadores a páginas tantas não precisam de ter alguém na carreira que os aconselhe. Mas sempre sucedeu. Que os aconselhe questões eu acho que isto até transcende a questão da imagem. Claro. Porque eu acho a minha opinião. E o Carlos Manuel? E o Carlos Manuel? Também ninguém fala nisso. Mas o Carlos Manuel nunca andou a dizer. No quê? O Carlos Manuel era sportinguista, na altura. Mas só o disse quando veio para o Sporting. Mas a questão é. Mas, por exemplo, o Simão Sabrosa, alguma vez fez declarações deste tipo? Esse nem vale a pena falar. Mas não fez declarações. Não, nem vale a pena falar. O Simão Sabrosa nem vale a pena falar. Com o ódio ao Sporting do Simão Sabrosa, o Manuel Vidal é que lhe respondeu bem. Sim, mas publicamente falhámos na formação do homem. Vamos lá ver, errar é humano e eu acho que o Fábio Coentrão estava embora até tivesse razões para estar chateado, vamos falar da arbitragem, não é? Mas deixa-me dizer uma coisa em relação ao Fábio Coentrão. Estive aqui caladinho à espera. Eu sei, mas deixa-me só dizer. E do ponto de vista psicológico, isto também. Eu acho, a minha convicção, só, que quando o Fábio Coentrão disse aquilo em relação ao Benfica e quando disse aquilo em relação ao Sporting, ele estava a ser sincero das duas vezes. Eu também acho. Com certeza. Pronto. Mas é um bocadinho difícil dizer que é maluco do Benfica e que é feito Sporting. Está a jogar num clube. Não é fácil, não é? É a mesma coisa. Mas eu acho que ele, francamente, estava a ser, das duas vezes, ele estava a ser genuíno. Zé Manel, é a mesma coisa. Se me perguntarem a mim, eu não tenho. Não há dúvidas que eu sou do Sporting. Se relativamente à posição do Benfica no ranking do futebol,
se eu tenho alguma dúvida sobre a superioridade do Benfica em relação ao Sporting. Eu não tenho. Mas também respondo e digo assim, ok, está bem. Vão ganhar o 37º. Só em títulos europeus o Sporting tem 35. Portanto, eu digo com todo à vontade, o Benfica é superior ao Sporting em futebol. E o Sporting é a maior força desportiva nacional. Eu também não tenho dúvidas quanto a isso. Porque tem muito mais títulos que os outros dois juntos. O Porto e com o Benfica. Agora, o que eu digo é o seguinte, o Zé Manuel tem razão, mas é preciso compreender as pessoas. Há pessoas que têm o coração ao pé da boca, pá. E toda a gente sabe. E quando os jornalistas vão ter com o Fábio Coentrão, sabem que o Fábio Coentrão bateu-se ontem, como toda a gente viu. Sabe que apanhou um cartão amarelo porque se revoltou contra aquela jogada. Sabe não sei o que, era assobiado. No final do jogo, um tipo que deu ao Benfica o seu profissionalismo, que era assobiado 90 minutos. Perdeu da forma como perdeu. São todos assim. Por acaso, eu só não percebo porque é que... Não, mas o Fábio Coentrão foi super Tenho uma dúvida só, e vou perguntar, o Duarte, como já vem cá na quinta-feira, eu vou-lhe perguntar porque é que o Fábio Coentrão não foi expulso quando puxou os calções ao Samaris. Pois, mas isso foi mais à frente. Sim, já quase acabou o jogo. Aquilo já tinha um amarelo, aquilo configura comportamento incorreto e ninguém pegou nisso. Eu sei que é um detalhe, mas de qualquer maneira, os jogadores são penalizados quando tiram a própria camisola, agora tirar os calções ao adversário. Joana, peço desculpa, tem o palco. Não, é assim, eu estou completamente de acordo com o Sérgio, até ao ponto. Estou completamente de acordo com o Sérgio, até ao ponto em que o Sérgio diz: pronto, estava de cabeça quente, estava naquela pressão. Foi assobiado, o jogo foi injusto, a coisa estalou. Portanto, eu estou de acordo até aí, porque aquilo que eu espero de um profissional, e nomeadamente do Fábio Coentrão, do Luís Figo, não interessa, do Samaris, do Pepe, não interessa, é que a pressão aumenta, há injustiça, já há dificuldades, já não sei o quê, e mesmo assim a pessoa mantém-se firme até ao fim. Em teoria isso é possível. Sérgio, eu não vou sancionar nenhum comportamento por causa disso, porque senão os critérios abrem não sei quantos precedentes. Mas eu acredito, Sérgio. Eu acho que sou muito cordato. Eu acredito. Acho que sou muito quando eu jogava a bola. Agora, o que eu gostava mesmo de falar era do jogo. O que é que eu fazia?